Graça e paz, meus irmãos. Um ótimo domingo para você, na presença do Senhor. Graças a Deus, mais um domingo juntos, mais um domingo para adorarmos a Deus, mais um domingo para aprendermos da sua palavra, mais um domingo para meditarmos um pouco na palavra do Senhor, e que esse dia seja um dia abençoado na sua vida, um dia em família, um dia para você aproveitar ao máximo e também pensar nas coisas de Deus, voltar o seu pensamento para o Senhor e pensar um pouquinho nas coisas do nosso Deus. Na semana passada, nós começamos a falar um pouco sobre a carta de Tiago, começamos um estudo dentro da carta de Tiago, nós falamos sobre alguns assuntos, falamos como foi escrita a carta de Tiago, que ela foi escrita originalmente para a primeira geração de crentes composta por judeus convertidos, e que devido àquela forte perseguição causada por esse movimento, vamos dizer assim, eles se espalharam por vários lugares. Então, os judeus entendiam que o cristianismo era um movimento, que era uma seita, que tinha a intenção de divulgar heresias, por isso consideravam como um movimento naquele momento, e devido a essa perseguição, eles se espalharam por vários lugares, foram para todos os lugares, cumprindo aquilo que o Senhor Jesus disse, para que levassem o evangelho a outros lugares. Então, essa perseguição também teve a sua importância. E nós aprendemos também que as tentações, elas têm a sua origem na nossa inclinação para o pecado, e que, baseado nesta inclinação e nos nossos próprios desejos, o diabo trabalha para nos desviar dos caminhos de Deus e nos arrastar para o lamaçal do pecado. Então, muita gente culpa o diabo de tudo, mas, na verdade, ele trabalha em cima das nossas tendências, em cima da nossa inclinação, em cima dos nossos próprios desejos, e assim vai fazendo o seu papel, que é de nos desviar do caminho do Senhor, não é? E nós vimos também que as provações, diferentes das tentações, as provações elas são boas, pois é através dos sofrimentos e das dificuldades que nós podemos nos achegar mais a Deus, desenvolvendo um relacionamento melhor com o Criador. E por isso nós devemos nos alegrar, então, quando nós passamos por essas provações. Então, as provações nada mais são do que uma oportunidade de crescimento que Deus dá a cada um de nós. Quanta coisa nós aprendemos no domingo, não é? E hoje nós vamos aprender um pouquinho mais. Hoje nós vamos aprender um pouco mais, nós vamos falar no capítulo 1 de Tiago, nós vamos continuar o capítulo 1 de Tiago, nós vamos ler dos versos 19 ao verso 27. Se você tiver a sua Bíblia aí, pode acompanhar nela ou pode fazer a leitura mais tarde, mas eu lerei aqui o texto. Então, Tiago, capítulo 1, dos versos 19 ao 27, diz assim: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e, assim mesmo, guardar-se incontaminado do mundo. Então, esse é o texto
que nós lemos de Tiago, a continuação do capítulo 1. Então, hoje nós vamos aprender a vencer um dos nossos maiores inimigos. Hoje nós vamos falar sobre um dos nossos maiores inimigos, que eu e você enfrenta quase todos os dias, ou todos os dias, praticamente em todos os momentos. Hoje nós vamos aprender a vencer um dos nossos maiores inimigos, que é nós mesmos. Nós mesmos somos os nossos maiores inimigos. A fala de Tiago, para pedirmos sabedoria a Deus, é uma fala muito importante, é importantíssima. Nós precisamos pedir sabedoria a Deus. Quanto mais sabedoria nós pedirmos, melhor, para conhecermos a nós mesmos e para poder ser praticantes da nossa palavra, da palavra de Deus. Então, é muito importante termos o autoconhecimento, é importante sabermos das nossas limitações, é importante sabermos das nossas fraquezas, é importante conhecermos a palavra de Deus para que não nos deixemos enganar pelo nosso coração. Então, os primeiros versículos, eles enumeram as ações que refletem o interior de todo ser humano que vive na luta contra aquilo que Paulo chama de obras da carne. Então, a maior luta do homem, ela é consigo mesmo, ela é consigo próprio, é de não dar oportunidade ao velho homem. A luta é para isso, para que o velho homem não se levante, para que o velho homem não se manifeste, e para muita gente, o velho homem não morreu, ele apenas desmaiou ou está dormindo. E é por isso que nós vemos certas atitudes, é por isso que nós vemos, às vezes, algumas atitudes que nos entristecem, às vezes, atitudes até dentro dos nossos arraiais. E pessoas, às vezes, que parecem até ter dupla personalidade. Não sei se você já teve a oportunidade de perceber isso, mas, às vezes, nós encontramos pessoas que parecem ter dupla personalidade, porque no momento do culto são de um jeito, mas quando termina o culto, lá no dia a dia, agem de uma outra forma completamente contrária àquilo que há pouco confessavam, aquilo que há pouco diziam, aquilo que há pouco ensinavam, aquilo que há pouco cantavam. Então, Tiago enumera as piores coisas que um crente pode fazer e que são atitudes completamente contrárias ao caráter cristão. Então, ele passa a ensinar o caminho correto. Então, quais são essas coisas, então? Quais são as coisas, as piores coisas, e qual é o caminho correto? Então, ele enumera: tardio para falar, mas pronto para ouvir. Então, nós temos que ser tardios para falar e prontos para ouvir. Há muitas pessoas que não conseguem ouvir o outro. Não conseguem, só o seu pensamento está certo, só a sua maneira de ver está correta, só elas sabem e não conseguem ouvir o outro, não têm paciência para ouvir o outro, não querem ouvir, talvez falta outras coisas também, além da paciência para ouvir o outro, mas ouvir aqui não é apenas o escutar, é parar, é compreender, parar, meditar, refletir e compreender, para depois fazer algum julgamento e então falar. Quem fala demais acaba falando besteiras, acaba falando tonterias, acaba falando coisas que que muitas vezes são indevidas. E tem gente que fala sem pensar, fala tudo que vem à boca, fala de qualquer jeito, não mede as consequências, magoa todo mundo e pensa que por falar demais está agradando a Deus. Ah, eu sou sincero, então eu estou agradando a Deus, mas na verdade está promovendo a discórdia. Então, nós temos que pensar muito como falar, pensar antes de falar, ver a maneira como deve ser falado, como deve ser feito. Tardio para falar, pronto para ouvir. Tardio para irar-se também. A ira é uma coisa terrível. Tem consequências terríveis, tem consequências desastrosas na vida do homem. Quantas coisas são feitas por causa da ira? Quantas coisas foram feitas nesse calor da ira? E
E a ira, ela é terrível, mas quantas coisas são feitas por causa dela, né? E o que é a ira? O nosso dicionário, o dicionário de português, ele define a ira como desejo de vingança. Então, a ira nada mais é do que um desejo de vingança. E a palavra grega que é usada no original, ela tem o sentido, tem um sentido de acesso de raiva. Então, quando você tem aquele acesso de raiva, aquela explosão, isso é a ira. E ela é associada a outra palavra que tem a ver com o vício e com a paixão humana. Então, a ira, ela é muito complicada. Às vezes nós ficamos nervosos, às vezes nós ficamos irritados, mas nós não devemos perder o autocontrole. O que o texto de Tiago está afirmando é que tem gente que gosta da ira. Tem gente que gosta mesmo da ira. Não é porque fica nervoso no momento e depois tem que se retratar, mas tem gente que gosta da ira. Tem gente que sente prazer nesses acessos de raiva. E isso explica aquelas pessoas que falam, bateu, levou, eu não engulo o desaforo. Porque, no fundo, essas pessoas se sentem bem. Eu tive uma chefe que ela dizia que ela era movida pela raiva, que isso fazia bem para ela, que isso fazia com que ela fosse produtiva. Então, tem gente que tem prazer mesmo em gritar, tem gente que tem prazer em humilhar, tem gente que tem prazer em mostrar a força para dominar o seu próximo. O dar vazão à ira é o querer justiçar-se. E o texto afirma que essa justiça própria não tem nada a ver com a justiça de Deus. Olha lá o versículo 20, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Pelo contrário, a ira do homem produz pecado no homem, produz o desagrado de Deus. Então, quando alguém fica zangado, seja por um motivo bom ou ruim, não deve deixar o sol se pôr sobre a sua ira, para não dar lugar ao diabo. É o que diz Efésios 4:26. Porque a oração é incompatível com a ira. A oração e a ira, ela não combina. Tiago 2:8, ele diz o seguinte, aliás, 1 Timóteo 2:8 diz o seguinte, quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Então, nós precisamos orar em todos os lugares, termos mãos santas, mãos separadas, mãos limpas, mãos próprias, para podermos levantar a Deus e abençoar as pessoas. As mãos levantadas é no sentido de abençoar. Como eu vou abençoar alguém se o meu coração está cheio de ira? Como eu posso abençoar alguém se eu gero animosidade, causo discórdia, causo problema? E pessoas que agem dessa forma, que agem movidas pela ira, que agem, que não são tardias para falar também, acabam se arrependendo muitas vezes e tendo que pedir desculpas, tendo que pedir perdão, mas coisas que muitas vezes são irremediáveis, não é? Mas Tiago também, ele vai falar de uma outra característica que nós devemos fugir, que é o despojar-se de toda a impureza e maldade. Despojar é abandonar. O cristão deve abandonar tudo o que é ou faz alusão ao pecado. É isso mesmo, tudo aquilo que faz alusão ao pecado. Não é só o pecado, mas despojar é abandonar tudo o que é ou faz alusão ao pecado. Tudo aquilo que é contrário à nova natureza que foi adquirida com a salvação. Então, se tem cheiro de pecado, é para se afastar. Se parece pecado, se afasta. Paulo diz que nós devemos fugir da aparência do mal. É isso que Tiago está ensinando aqui. Despojar-se, tirar, abandonar toda a impureza e maldade. Então, tudo aquilo que é contrário a essa nova natureza adquirida com a salvação deve ser abandonada. E aí me espanta que algumas pessoas querem viver uma vida cristã, mas querem viver de mãos dadas com o pecado. E Deus odeia o pecado. Ele tem repulsa ao pecado. O pecado fere a sua santidade. Deus não convive com o pecado. E como tem gente que gosta do pecado. No céu não entra pecado, mas tem gente que gosta do pecado, tem gente que cria o pecado, tem gente que sabe que tal situação é pecado, mas convive com aquilo.
Tem gente que fala piada suja, conversas maliciosas, maus pensamentos que acabam se equiparando aos pensamentos do mundo, apoiam pena de morte, liberação de armas e outras coisas, fletam com a pornografia, um clique, basta só um clique ali sozinho, e outras coisas mais. A maldade pode ser entendida aqui também como uma malícia, que, nesse caso, ela tem o sentido de se aproveitar dos outros, agir de má fé, tentar prejudicar o próximo, fazer um negócio sabendo que o comprador será prejudicado de alguma forma, e até mesmo fazer um julgamento considerando a outra pessoa como inferior. E isso vai além, e é deixar de fazer o bem a alguém também. Deixar de fazer o bem a alguém, simplesmente por não considerá-lo como merecedor do favor, como merecedor de ser favorecido. E também, em vez de ajudar, atrapalhar uma pessoa, né? Se tem um ditado que diz que quem muito faz, aquele que não atrapalha, mas algumas pessoas, em vez de ajudar, preferem atrapalhar. Tudo isso vai indo de acordo com contra o ensinamento. O Tiago diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele comete pecado. Então, deixar de fazer o bem é cometer pecado. Quando nós simplesmente nos omitimos a uma situação, nós nos omitimos a ajudar alguém, estamos cometendo pecado também. Então, em vez destas coisas, nós devemos acolher, devemos abraçar, devemos receber e devemos hospedar a mansidão nos nossos corações. A mansidão, ela deve habitar nos nossos corações. E o que é mansidão? Ser manso é ser maleável, é ser flexível, é ser humilde, é ser submisso, é não ser rebelde, é não fomentar rebeliões, mas ser submisso à palavra de Deus, é baixar as armas e se render completamente aos ensinos do Senhor e à sua vontade, sem querer dar um jeito e esperando que Ele resolva as coisas, que Ele faça a sua justiça quando necessário. Então, Tiago, ele é muito prático. Tiago, em sua carta, ele é muito prático. Para ele, quem apenas ouve a palavra de Deus e não a pratica, engana-se a si mesmo. Não adianta passar a vida toda ouvindo e não usar aquilo que aprendeu, se é que aprendeu. E muita gente assim, conhece muito da Bíblia, sabe de versículos, textos, histórias, conhece muita coisa, mas não usa para nada o conhecimento que adquiriu. É apenas um conhecimento intelectual, só usa para mostrar que sabe ou para testar os outros. E não adianta nada essa atitude. Para Tiago, pessoas que agem assim estão apenas se enganando. Conhecimento intelectual apenas, e isso não basta. E agora que você ouviu isso, agora que nós falamos sobre Tiago, nós temos um problema, porque nós temos que praticar tudo aquilo que nós aprendemos. Tudo que nós aprendemos aqui. E quanta coisa nós aprendemos, quanta coisa nós descobrimos que nós precisamos trabalhar em nossas vidas, não é? E para finalizar, o texto ainda ensina que a religião verdadeira é cuidar do próximo. No caso aqui no texto, ele se refere aos órfãos e às viúvas, que eram aqueles carentes da época. E não entrar no sistema do mundo, nem no seu estilo de vida. Nós temos abençoado as pessoas que estão à nossa volta? Nós temos identificado aquelas pessoas que também têm uma carência, têm uma necessidade, e temos acolhido também essas pessoas que têm passado por dificuldade? Olha quanta coisa que nós precisamos rever. Quantas coisas que nós precisamos repensar no nosso modelo, na nossa prática, no nosso agir, no nosso dia a dia. Esse é o desafio que a palavra de Deus traz para cada um de nós. Que você pense nisso, que você medite na palavra de Deus e que nós possamos melhorar à medida que nós vamos estudando a palavra de Deus e buscando isso no Senhor. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, eu quero te agradecer pela tua palavra, Senhor.
pelos ensinos que nós estamos tendo agora com Tiago, com a carta de Tiago, Senhor. Que o Senhor esteja nos abençoando, abençoando a nossa vida, abençoando, Senhor Deus, para que nós possamos compreender a profundidade dos ensinos da Tua palavra, Senhor Deus, e que nós possamos buscar a melhoria, nós possamos buscar, Senhor Deus, a Tua direção, e que o Senhor nos abençoe, transformando o nosso coração, a nossa maneira de pensar e mostrando aquilo que nós precisamos melhorar para que nós possamos, ó Deus, caminhar de acordo com a Tua vontade. Abençoa todos nós, abençoa todos aqueles que estão recebendo essa palavra nesse momento, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e um excelente domingo na presença do Senhor.